Olá, tudo bem? Aqui é o professor Capelário, seu professor de Geografia. E hoje vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma aula sobre solo. Tudo bem, pessoal? Aqui está o professor Capelário, seu professor de Geografia. Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida sobre o solo, a importância do solo, para que serve esse solo, o que nós podemos fazer, como utilizar o solo e a sua preservação, tá certo? Vamos dar uma olhada também ainda sobre a questão do mapa do Brasil e o mapa da América do Sul. Estados e capitais do Brasil e países e capitais da América do Sul. Vamos ver alguns detalhes para poder entender melhor tudo isso daí. Solo, Brasil e América do Sul. Então vamos lá, vem comigo. Vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. A grande importância do solo, afinal, é onde nós tiramos o nosso sustento e é onde nós moramos, tá certo? Dá uma olhadinha para a tela aqui. Nós conseguimos perceber essa imagem bonita que nós temos aqui, mostrando para nós uma paisagem muito bonita, muito bacana, que nessa paisagem nós temos a vegetação natural, que foi preservada em algumas áreas, principalmente nas áreas ao entorno dos rios, a chamada mata ciliar. E uma parte dessa vegetação natural, ela original, ela foi retirada para fazer as plantações. Então, o solo é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos do solo para gerar vida. Então, o solo é a base da vida no nosso planeta Terra, tá certo? Então, eles nos fornecem nutrientes, água, o suporte para a planta, para os animais e para o ser humano. E é nele que nós construímos, habitamos e convivemos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vai anotando, pega o seu caderno, seu lápis, sua caneta, vai fazendo suas anotações, pega a sua garrafinha de água para poder ficar aí rapidinho, sem ficar saindo do lugar, ok? Vamos entender um pouquinho mais. Então, esse solo, os componentes do solo. Quais são os componentes do solo que nós temos que verificar? Dá uma olhadinha só. Os componentes do solo. Para a gente entender os componentes do solo, esse solo ele tem recursos minerais, matéria orgânica e organismos vivos. É isso mesmo. O solo ele é vivo. Quanto mais vida, quanto mais organismos vivos tem no solo, melhor é esse solo. Tá certo? Porque nós precisamos plantar, precisamos criar forma de trazer o sustento para o ser humano. Então dá uma olhadinha. O solo é composto por uma mistura de recursos minerais, onde tem areia, tem silt, tem argila, ele fornece nutrientes e um suporte estrutural. Você aprendeu em sala de aula já que o solo ele tem origem a partir da rocha-mãe. Aprendeu em ciências, aprendeu em geografia também. Então, o solo ele tem a sua origem a partir da rocha-mãe, que vai sofrendo um processo de degradação, vai se desestruturando, se desmanchando, por falar para você entender melhor. E daí vai dando origem ao solo. Então, o solo possui várias camadas, ok? Matéria orgânica. Solo mais rico em matéria orgânica é um solo que tem bastante nutrientes, é um solo rico em nutrientes e ótimo para a plantação, ótimo para o cultivo das plantas, a agricultura de modo geral. Aquela horta que você tem na sua casa, ou conhece alguém que tem uma hortinha no fundo de casa lá, se ele tiver bastante matéria orgânica, ele tem uma produtividade melhor. Então, olha aí, a decomposição de restos de plantas, de animais, a matéria orgânica no solo, ela vai aumentando a qualidade e vai aumentando a fertilização do solo, ok? E além disso, o solo serve para quê? Para reter água. A água, ela infiltra no solo. E daí nós temos algumas camadas mais porosas, mais permeáveis, que a água consegue penetrar no solo, e algumas camadas impermeáveis, onde a água não consegue mais penetrar no solo. E daí fica aquela água subterrânea ali. Então, nós temos águas subterrâneas, reservatórios ou águas subterrâneas que elas circulam no subterrâneo, os lençóis freáticos, ok? Organismos dentro do solo. Uma diversidade de micro-organismos, insetos e outros seres vivos que habitam o solo, eles desempenham um papel importantíssimo
onde ele consegue remover, movimentar esse solo, tá certo? Que é crucial. E nós precisamos fazer sempre a renovação desse solo, dessa matéria orgânica. Por exemplo, você tem algum solo que tem bastante minhoca, é um solo ideal, é um solo fértil, é um solo que tem vida, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha só, então você está fazendo suas anotações, o que o solo tem, para que ele serve, como que ele funciona e tudo mais. A formação desse solo é importante. A finalidade, esse solo, ele é importante para o ser humano? Qual a importância desse solo? Ele é a base da vida. Não esqueça disso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos prosseguir. Olha só, a importância do solo, como eu falei anteriormente. Então, o solo tem uma importância muito grande. Produção de alimentos, filtração e armazenamento de água, o suporte da biodiversidade e a regulação climática. O solo é importante para regular o clima também. Perceba isso, a grande importância do solo para todo o ciclo do ser humano, das plantas, dos animais, dos insetos. Então, o solo, ele não é a base só para a construção do ser humano, que o ser humano vai lá e constrói casas, prédios, as cidades, áreas industriais. Não é só para isso. O solo gera vida. É a partir dele que tiramos o nosso sustento para a alimentação e também o nosso sustento dos recursos minerais, ok? Além disso, água. Tem água superficial e água subterrânea. O solo é importante para armazenar essa água também, para filtrar essa água também, ok? É um filtro natural, tá joia? Vamos dar continuidade, então? O que nós encontramos aqui? A formação do solo. Nós temos aqui a camada do solo, muito importante. Essa camada do solo, nós temos os diferentes horizontes do solo. Mas como que o solo se transforma? Como que acontece essa formação do solo? A partir do intemperismo químico e o intemperismo físico, tá? O solo vai se desenvolvendo. Um solo mais desenvolvido, nós vamos dizer que é um solo mais profundo, com mais fertilidade, é um solo bem desenvolvido. Um solo ainda que não se desenvolveu muito bem, é um solo um pouco mais raso, onde ele vai ser mais rochoso, com menos nutrientes. Então, vamos dizer que é um solo mais próximo da rocha-mãe, ele ainda não se desenvolveu. E não é de repente, o solo não se desenvolve rápido demais. Ele demora algumas décadas, séculos para se desenvolver. Então, nós temos intemperismo físico, químico e biológico. É a maneira como acontece a decomposição do solo a partir da rocha-mãe. Agentes químicos, agentes biológicos, agentes físicos. Ação física, ou ação biológica, ou ação química. Tá certo? Então anote isso daí. O intemperismo físico é aquela ação física. Por exemplo, o calor e o frio, junto com outros elementos, ele vai fazer com que a rocha-mãe expande por causa do calor, contraia por causa do frio, e esse processo de expansão e contração faz com que a rocha vai se degradando, ela vai se desmanchando ao longo dos anos. Tá? Os agentes biológicos, o intemperismo biológico, fungos, micro-organismos que estão vivendo naquela rocha, estão trabalhando aquela rocha ali e vai ajudar a decomposição dessa rocha também. Tá? E o químico, você tem alguns elementos químicos que vão agir sobre essa rocha e fazer a degradação. Então, por exemplo, aquelas cavernas onde você tem estalactite, estalagmite, você tem uma ação onde o elemento água infiltra no solo e vai pegar algum calcário, por exemplo, e vai transportar esse calcário através do solo, da infiltração da água, vai chegar no teto da caverna e vai pingar essa água, mas ela está carregando calcário e começa a formar estalactites e estalagmites, por exemplo. Tá? Deposição de sedimentos, que nós temos aqui, ó. Sedimentos. Os sedimentos que estão aparecendo aqui, essa deposição de sedimentos, está mostrando para nós
a simplicidade de uma formação de solo. O sedimento sai de uma área mais elevada, vem para a área mais baixa por conta da gravidade, através de restos orgânicos que são transportados pela água da chuva, por exemplo, por conta do relevo mais alto, para a parte mais baixa do relevo, adicionando nutrientes, matéria orgânica nesse solo e trazendo recursos minerais também, sem problema nenhum. Então, um solo que é deslocado de uma área mais alta e vem para a área mais baixa através da gravidade, da força da água. Chove demais, desloca esse solo. Então, você vai ter uma deposição de sedimentos e vai formar um solo sedimentar, por exemplo. Tá? Mas como se desenvolve? Nós temos aqui o desenvolvimento ao longo do tempo. As camadas do solo, elas foram se formando, elas se formam com a incorporação de nutrientes, diferentes horizontes são formados. Então você vai ter horizontes mais profundos, mais ricos em matéria orgânica, que muda inclusive a cor do solo. Se o solo tem mais, por exemplo, ferro no solo, você vai ter um solo mais avermelhado. Se você tem um solo com mais matéria orgânica, vai ter um solo mais escuro. Se ele é com muita matéria orgânica, ele é mais escuro. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem um solo no Paraná, terra roxa, que é de origem vulcânica, que tem bastante matéria orgânica, concentração de ferro também. Então você tem aí um solo mais escurecido, mais avermelhado, quando ele é mais rico em ferro. Você tem, por exemplo, aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Corumbá, você tem a mineradora que extrai o manganês. E o manganês, ele é rico em ferro. Sendo rico em ferro, o manganês tendo uma grande proporção de ferro, ele é mais avermelhado. Tanto é que os trabalhadores que vão trabalhar nessa área, os caminhoneiros que vão carregar o minério do manganês para poder trazer, levar para as indústrias, que é necessário extrair o ferro e fazer a produção do ferro que a gente usa em praticamente tudo hoje em dia, a roupa desses trabalhadores ela fica manchada, mais avermelhada da cor do minério. Tá? E não tem o que fazer, é a cor, e ela impregna mesmo. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Nós vamos verificar agora o intemperismo físico e o intemperismo químico. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a minha imagem, diminuir ela aqui, para nós conseguirmos verificar aqui, ó, intemperismo físico e intemperismo químico. E o biológico. Nós temos uma imagem aqui de uma rocha, onde ela está lascada, trincada e tudo mais, mostrando para nós intemperismo físico, químico e também tem o biológico. Uma explicaçãozinha fácil para você. Lembre-se, toda aula você vai ouvir, fazer suas anotações, toma sua água e faça o seguinte, depois você tem que reler o seu material. Pega seu livro, seu caderno, releia, busque exercícios para poder treinar, ok? Intemperismo físico é ação como, por exemplo, congelamento da água, o derretimento das geleiras, a expansão das rochas com a temperatura mais alta, tudo isso vai causar a fragmentação, vai desestruturar, vai fragmentar a rocha, tá certo? E daí nós vamos ter o início dessa formação de solo. Você já deve ter ido na praia, ou já deve ter brincado na areia, ou pego areia. Os grânulos de areia você percebe assim que parece que são pequenas pedrinhas, vamos dizer. Por quê? Porque ela teve origem da rocha-mãe, o arenito, tá bom? O intemperismo químico agora são as reações químicas propriamente dito. Quando você trabalha em aula de ciências, que você gosta de imaginar, né, no laboratório reações químicas, acontece isso daqui. Então, a oxidação, por exemplo, a alteração da composição mineral da rocha, a ação química sobre a rocha vai fazendo com que ela se solte, se desagregue, ela se desmanche para dar origem ao solo. Então, ação física e ação química. Você já deve ter visto ação química, provavelmente, em algum material de ferro. Lembra que o ferro ele sai da rocha também, minério de ferro.
tá certo? A oxidação do ferro, a famosa ferrugem, você deve ter visto alguma coisa enferrujada. Então, minério de ferro, a rocha que tem minério de ferro também sofre esse processo aí. E o biológico, quando seres vivos, como por exemplo as raízes das plantas. Você já viu alguma calçada aonde tem a árvore plantada que a raiz vai levantando a calçada? É uma ação biológica. É a raiz da árvore que está levantando, rachando, quebrando aquela calçada ali. Tá certo? Vamos lá. Dando continuidade, vamos verificar um pouquinho mais do nosso material aqui. Então a gente vai ver essa formação do relevo. Como que é essa formação do relevo? Através de que elementos, de que agentes vão dar origem à forma do relevo e vão depois modelar esse relevo. Nós temos os agentes internos e agentes externos. Então, normalmente os agentes internos, que são oriundos da pressão do interior da Terra, que vem refletir na superfície da Terra, nós chamamos de agentes formadores do relevo. E os agentes externos que estão aqui na atmosfera, na superfície terrestre, agindo sobre o relevo, sobre a superfície terrestre, nós falamos que esses agentes normalmente são agentes modeladores, ok? Então, agentes internos e agentes externos. Agentes internos, anote aí, por causa da pressão interna da Terra. Movimento das placas tectônicas, então tectonismo, vulcanismo, a erupção vulcânica, maremoto, tsunami, terremoto, tudo oriundo de agentes internos. Agentes externos, o sol, que traz o calor, a chuva, a água que escorre, penetra no solo, o gelo, a neve, o ser humano, a vegetação, o vento, principalmente o vento com areia que vai lixando, vai modelando, formando processos erosivos na superfície terrestre, são agentes externos, ok? Então, vamos fazer a nossa anotaçãozinha aí. Aqui fica melhor, tá? Olha só, vento, água, movimentação tectônica, vulcanismo, como acabamos de falar, são elementos, são agentes externos e agentes internos que vão interferir na formação e na modelagem da superfície terrestre, do relevo, formação e modelagem do relevo. Por exemplo, uma formação de montanhas, as Cordilheiras dos Andes, na América do Sul. É um dobramento moderno. Placas tectônicas se encontram, uma placa tectônica ela sofre o processo de subducção, ou seja, ela desce. A outra placa tectônica ela sofreu o processo de dobramento. Ela se dobrou, dando origem ao conglomerado de montanhas, a Cordilheira dos Andes. São dobramentos modernos. Tá? A Cordilheira do Everest, ou seja, do Himalaia, onde tem o Everest, aliás, também um dobramento moderno. Então, as grandes montanhas, as grandes cordilheiras, são dobramentos modernos, oriundos dos agentes internos. Ok? Então, anote aí, agentes internos, quais são eles, agentes externos, quais são eles, e o que pode acontecer. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Mas não são tudo flores, não é tudo muito certinho. Acontecem algumas mudanças, algumas coisas são alteradas e a gente tem que perceber isso daí. Então existe a destruição do solo, de maneira natural e também pela ação do ser humano. Pode então acontecer essa mudança do solo, essa degradação do solo por conta do ser humano? Pode. O ser humano é como se fosse um catalisador que acelera o processo de destruição do solo. Infelizmente, muitas das vezes, os processos de degradação do solo que ocorreram no início foram sem conhecimento do ser humano, que não tinha habilidade e conhecimento para tal. Hoje nós temos habilidade, conhecimento, técnica, tecnologia para poder não provocar essa destruição, ou pelo menos reduzir, porque zerar a destruição não tem como, que nós utilizamos bastante o solo. Então vamos dar uma olhadinha. Ok? Olha só, algumas ameaças do solo. E nós temos o exemplo aí que eu coloquei para você, por exemplo, um solo aí que já está todo rachado, todo seco, tem o curso de um possível rio que tinha aí e a vegetação inexistente. Então, houve um processo de
desertificação, por exemplo. Então, nós temos a degradação do solo, podemos contaminar esse solo, pode acontecer pela ação humana ou não, a erosão provocada pela ação humana ou de maneira natural, só que de maneira natural demora mais tempo. E o ser humano faz com que isso aconteça mais rápido, porque ele tira a proteção natural do solo. E a impermeabilização do solo. A impermeabilização do solo é o principal problema nas áreas urbanas, porque nós fazemos ruas, calçadas, casas, construções, arrancamos a vegetação natural e colocamos algo que é impermeável, atrapalhando bastante aí a água penetrar no solo, tá certo? Então, o uso de qualquer jeito, o uso indevido, inconsequente, intensivo do solo pode provocar problemas gravíssimos no nosso solo, chegando até o processo de desertificação. Temos que tomar bastante cuidado. Temos então aqui promover áreas de maior preservação, áreas de sustentabilidade, para que não percamos o nosso solo, as características principais do nosso solo. Então é importante preservar, trabalhar com consciência, conscientização e utilizar o solo de uma maneira que não degrade o solo totalmente. Precisamos então trabalhar essas áreas, ok? Vamos lá. Precisamos dar continuidade para você poder fazer as suas anotações. Então, cuide bastante do solo, na sua casa, na sua cidade, preserve, crie áreas mais permeáveis, onde a água da chuva possa vir a se infiltrar no solo. Tá? Então é importante fazer alguns processos onde a gente vai ter a preservação, através da conscientização, um monitoramento, fazer um reflorestamento, replantio de árvores nativas e fazer mais práticas sustentáveis, tanto na área rural quanto na área urbana. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui a conservação do solo. A conservação do solo é fundamental para que possamos conseguir garantir a sustentabilidade para as gerações futuras. Por exemplo aqui, práticas agrícolas mais sustentáveis. Fazer, por exemplo, a rotação de cultura, onde você divide o território de cultura em 3 áreas, 4 áreas. Cada área tem um tipo de plantação e você pode deixar uma descansando. No ano seguinte ou na próxima produção, você pode trocar essas áreas que você estava plantando e deixar outra descansando, para que o solo se restabeleça. É como deixar um tempinho para ele descansar e se restabelecer. E trocar essa cultura, fazer essa rotação de cultura, faz com que você não explore tanto o solo com apenas um tipo de recurso mineral que aquelas plantas precisam. Então você consegue deixar alguns recursos, tirar outros e depois você faz essa troca. Dá o tempo para o solo se recuperar, isso é importante. Monitoramento e recuperação. Acompanhar, fazer pesquisas, fazer análise, verificar como que está o solo, como que os recursos estão, como que é a sua fertilidade. Então você consegue fazer esse monitoramento, poder recuperar esse solo, poder dar tempo dele se recuperar. E se for necessário, você agregar mais valores a esse solo, com alguns ingredientes naturais, sempre é a melhor opção. Reflorestamento, aí nós temos a questão do reflorestamento, trazer árvores nativas. O reflorestamento não é fazer a silvicultura, plantação de árvores com destino à economia, mas é você trazer a vegetação original, preservar essa área, mas não tem como preservar 100%, porque precisamos plantar, precisamos fazer a nossa parte. Então é necessário você fazer o reflorestamento, principalmente em áreas de nascentes e ao redor dos rios, nas margens dos rios, a mata ciliar, para conseguir aumentar cada vez mais o recurso, a água nesse espaço e evitar bastante a erosão. Tá? O plantio em áreas mais íngremes, que tem mais descida, é necessário fazer um tratamento diferente no solo, como por exemplo patamares ou curva de nível. É fundamental você verificar isso daí, tá bom? Eu vou olhando para você aqui na câmera, eu vou olhando para o computador para poder mudar a tela, para poder dar continuidade. Não esqueça de fazer suas anotações aí, por favor. Vamos lá. Ok?
Então, tá entendendo a recuperação do solo e tudo mais? Isso é importantíssimo, tá? Nós estamos aqui quase terminando. Falta só mais um pouquinho falar mais uma coisinha sobre o solo aqui, sobre os recursos que o solo tem, a sua principal finalidade que nós precisamos, como utilizar e tudo mais, para a gente fazer uma retomada. Rapidinho aqui uma exploração geral e depois nós vamos falar aqui, ó, só para mostrar para você o mapa do Brasil, o mapa da América do Sul. Por quê? Eu gosto sempre de estar lembrando América do Sul e o mapa do Brasil, tá certo? Vamos lá então. Aqui. Vou mudar minha imagem ao vivo aqui para você, ó. Colocar ela aqui embaixo. Olha aí. Isso mesmo. Dá uma olhadinha aí. Então nós temos o solo aqui, que é um recurso essencial que nós aprendemos para a nossa vida, desde nos fornecer alimentação até o suporte à estrutura para nossa moradia, nosso convívio social. Então, segurança alimentar, equilíbrio ambiental, desenvolvimento sustentável são as palavras-chave para você ter um recurso duradouro e poder explorar esse recurso, trazendo benefício para o ser humano, para você, para mim, para toda a sociedade, para o planeta, de modo geral, certo? Então, solo fértil, fundamental para a produção de alimentos, garante a sobrevivência da humanidade, não só dos seres humanos, mas dos animais e das plantas também. Temos que preservar. Temos que reduzir a produção de lixo, né? Reduzir a produção de lixo, não é fazer reciclagem apenas, mas reduzir a produção de lixo. Para reduzir a produção de lixo, temos que começar a fazer um consumo mais consciente e diminuir o consumismo, um consumo inteligente. O equilíbrio ambiental, a manutenção da qualidade do solo, contribui para toda a preservação do ecossistema. A floresta amazônica é um exemplo natural disso. Ela sobrevive com os recursos que ela mesma coloca no solo. Então ela produz muito e consome muito também. Então é um ciclo e precisamos entender esse ciclo e praticar esse ciclo. Desenvolvimento sustentável é primordial. É o que nós, hoje, em 2024, exatamente, em 2024, estamos lutando e correndo para fazer. Desenvolvimento sustentável. Ok? Isso daí. Essa daqui foi a nossa fala sobre solo. E agora eu vou fazer para você aqui mostrar para você a América do Sul e o Brasil. Para você rapidinho e mostrar só alguns detalhes que você precisa disso daí. América do Sul e Brasil. Vamos lá? Olha só. Deixa eu mudar a nossa imagem aqui para você ficar bem. A América do Sul ela é formada aqui, ó, por 12 países e um território ultramarino da França. O maior país é o Brasil, que faz limite, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Presta atenção. O Brasil não faz fronteira com todos os países da América do Sul. Esse país aqui, deixa eu ver se está aparecendo aqui para você, né? Acredito que sim, que apareça aqui o mouse. O Equador e o Chile são os dois únicos países que não fazem fronteira com o Brasil. O Equador e o Chile, os dois únicos países que não fazem fronteira com o Brasil. Algo muito importante também, na América do Sul, quase todos os países possuem saída para o mar, ou seja, possuem litoral, que é importante para exportação e importação. 2 países da América do Sul não possuem saída para o mar, não possuem litoral. E são esses países aqui, ó, a Bolívia e o Paraguai. Bolívia e Paraguai fazem fronteira com o Brasil, mas não possuem litoral. Isso é algo que você tem que prestar atenção, porque esses 2 países são totalmente dependentes dos seus países vizinhos para poder chegar mercadoria e sair mercadoria, para ele ter acesso ao mar, para ele ter acesso ao litoral, porque ele não possui litoral. Então, Bolívia e Paraguai não têm litoral, depende dos países vizinhos para poder chegar a mercadoria até ele. Isso é importante, ele manter relações políticas saudáveis. Vamos aqui, ó, Brasil. Território brasileiro é o maior país da América do Sul, como eu já falei, e tem muito litoral. Tem muito litoral. A maior parte da população do Brasil está localizada, concentrada na região litorânea, por fatores históricos e por causa do desenvolvimento industrial também, principalmente no Sudeste e Sul. Mas os fatores históricos, o Brasil ele começou pelo litoral.
tá certo? Então estude quais são os países da América do Sul, quais são suas capitais. O território ultramarino, que não é um país, é a Guiana Francesa, apesar que ela tem capital, Cayena, tá certo? O Brasil possui 26 estados, porque Distrito Federal não é um estado, é um distrito, ok? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula, nossa revisãozinha falando sobre solo e tudo mais. Boas atividades para você, boa prova para você. Aproveite essa aula aqui, repasse para os colegas e até a próxima.